Muito bom dia, meus colegas professores, meus colegas pedagogos que realizam o curso Ressignificação da Prática Pedagógica na Escola. Nós estamos iniciando o 4º módulo. Eu sou a professora Adriana Moreno, gerente de formação, acompanho o curso desde o seu início e também na edição anterior. E esse curso realmente é um curso apaixonante, porque ele desvenda alguns mistérios da prática pedagógica na escola e nos torna um pouco mais ativos e proativos no fazer da escola. Hoje nós estamos iniciando, como falei, o 4º módulo da segunda etapa, o primeiro da segunda etapa, né, que é documentos institucionais. E esse curso ele tem uma carga horária de 30 horas e foi elaborado pelos professores formadores José Luiz Braz Melgueiro, Raimunda Josinete dos Santos Carvalho Buás, Rosângela Braga Caldas, Lucinete Gadelha Costa e Marijane Araújo de Lima. Documentos institucionais é um tema bastante complexo, mas é um tema pertinente para a nossa prática pedagógica. E vocês vão aprender sobre isso durante o curso, vão poder trocar experiências, aprender um pouco mais com seus colegas nos fóruns e nas atividades coletivas. E eu tenho certeza que ao final desse módulo, ao final do curso, nós não seremos mais os mesmos. Como veio o depoimento de uma aluna que me emocionou bastante. Ela diz assim: o curso é grandioso, sem dúvida. O nome Ressignificação da Prática Pedagógica é apropriadíssimo. Ele vem causando um grande rebuliço nas minhas ideias e mexendo com a minha prática como pedagoga. Talvez eu não seja mais a mesma depois dele, principalmente porque nunca tinha feito um curso à distância antes. É como expliquei antes, mexer nas teclas do computador é meio complicado, mas já estava mais do que na hora de sair da minha zona de conforto. Esse texto da aluna me deixou assim, bastante comovida, feliz e ciente de que nós estamos fazendo algo para modificar a prática pedagógica de vocês na escola e, com certeza, gente, isso vai impactar na melhoria da qualidade do ensino dos professores na escola. Eu desejo a vocês um bom início de módulo, que vocês possam acompanhar e extrair da aula de hoje o melhor que vocês puderem, porque isso, investir na nossa formação, é responsabilidade nossa também, porque o CEPAM, ele só oportuniza o curso, mas o aprofundamento, o estudo e a dedicação do tempo é com vocês. Muito bom dia e parabéns aos que ainda estão resistentes nessa jornada que já está findando agora em janeiro. Bom dia para vocês. Meus amigos, companheiros desse nosso interior maravilhoso. Como disse o professor anterior, o curso Ressignificação da Prática Pedagógica na Escola, né, esse é o 4º módulo, o módulo 4, são documentos institucionais. Alguns documentos institucionais têm força de lei, outros remetem para uma ampla discussão para que seja apropriado pelos professores, pelos profissionais do ensino e aplicado na escola. Esse módulo, ele tem são 4 unidades. Unidades 1, que é a legislação educacional, né? Unidade 2, né? São os planos nacional e plano estadual. Unidade 3, a Base Nacional Comum Curricular. Unidade 4, Projeto Político Pedagógico e sua relação com o regimento escolar. Nesse sentido, esperamos que esse módulo possa contribuir realmente na sua prática pedagógica na escola. Nós passamos por um momento de certa dificuldade, né, enquanto profissional do ensino, enquanto professor, para assambarcar alguns conhecimentos que possam, né,
ter importância na relação, né, pedagogo, apoio pedagógico, professores e aluno. Então, esse módulo tem assim, a dinâmica de fazer a interação, fazer a interlocução com esses segmentos que estão no espaço escolar. Então, nesse sentido, nós esperamos que nós possamos contribuir, né, enquanto formadores, e os nossos colegas, tutores, né, tirar dúvidas de vocês durante este processo, né? Porque sempre entendemos que ele é realmente, o processo ensino-aprendizagem está dizendo, processo, né? Ele não tem assim extremamente um resultado, né? Nós não esperamos só um resultado, esperamos que os segmentos que estão envolvidos no espaço escolar possam interagir, possam trabalhar em conjunto, realmente para que a educação dê saltos de qualidade. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos iniciar a unidade 1, que é a legislação educacional. Né? O papel dos movimentos sociais na consolidação dos marcos legais. Né? A carga horária será de 7 horas. Esse período vai ser de 18 a 24/10. E o professor formador, o professor José Luiz Braz Melgueiro, esse colega que vos fala. O objetivo da unidade é destacar o papel dos movimentos sociais na consolidação dos marcos legais no campo educacional. Ou seja, de que forma, né, movimentos sociais eles se articulam para garantir suas demandas, tanto nas leis da educação, nos planos e etc. Por esse motivo, aí nós temos os objetivos específicos da unidade. Né? O objetivo específico dessa unidade é enfatizar o papel dos movimentos sociais populares na construção dos marcos legais da educação brasileira. Discutir a importância dos movimentos sociais na conquista dos marcos legais, que fundamenta e orienta a construção e a implementação de políticas públicas educacionais. Estimular o exercício crítico e a compreensão do papel do educador na construção coletiva de saberes éticos e políticos. Então, percebam, né, que os objetivos eles vão se articulando, colocando os movimentos sociais, né, não somente como protagonista, mas do envolvimento da própria sociedade para que, né, os seus interesses, as suas motivações, os seus protagonismos sejam realmente levados em consideração. O conteúdo da unidade, o papel dos movimentos sociais na consolidação dos marcos legais. Então, a importância do papel dos movimentos sociais populares na construção dos marcos legais da educação brasileira. O exercício crítico e a compreensão do papel social do educador na construção coletiva dos saberes éticos e políticos. Então, pessoal, meus colegas, esse conteúdo, ele nos leva a pensar a desmitificação de alguns paradigmas. Por exemplo, quando se fala em movimentos sociais, né, até nós, professores mesmo, temos uma certa reserva quando se trabalha esse conceito de movimentos sociais, e durante a nossa fala nós vamos tentar minimizar ou realmente retirar essas dúvidas para que possamos entender movimentos sociais, né, como um movimento realmente coletivo, de envolvimento de todos da sociedade para fazer valer, né, os seus interesses, as suas necessidades. Então, em relação ao trabalho, né, nós vamos conhecer as principais ideias que serão abordadas nessa unidade. Para o fortalecimento de sua aprendizagem, você terá, meu colega cursista, acesso aos textos base e material de apoio para leitura disponibilizado no AVA. Né? Entre eles, a linha do tempo, movimentos sociais, né, fundamentado no livro do Amador sobre legislação educacional, abordando o papel dos movimentos sociais no percurso das conquistas legais na história do país. Ou seja,
vocês vão ter esse material, essa linha do tempo, né, disponibilizada no sistema. Mas vocês vão perceber, por exemplo, que a história do Brasil e a história da educação ela vai se confundindo, por isso que nós temos cobranças dos movimentos sociais, porque, por exemplo, nós só tivemos nos documentos institucionais, no caso a Constituição brasileira, a partir de 1946, né, uma obrigatoriedade do Estado brasileiro estabelecer a educação como direito para a sociedade, né? Direito para a sociedade. Ou seja, a partir, né, de 1946 se estabelece os confrontos, né, as tensões para colocar a educação enquanto direito da população brasileira. Mas o que é mais assim, não preocupante, mas já que nos chama a atenção dessas tensões, é que ficou bem clara um grupo que desejava, né, que recursos estatais fossem direcionados à escola pública, que ainda é uma demanda ainda 2019, e isso nós estamos falando de 1946, e grupos, né, grupos ligados principalmente naquele momento, né, à Igreja Católica, com um caráter privatista, ou seja, recursos públicos para ser investido nas escolas privadas. A partir de 1956 ficou bem patente essa disputa, né, de propostas que iam para a Câmara Federal para direcionar recursos públicos para as escolas privadas. Então, essa disputa, pessoal, ela é histórica entre quem defende recursos públicos para a escola pública e grupos que defendem recursos públicos também para a escola privada. Não é? Então, hoje, quando ocorrem essas discussões, seja em conferências, né, seja em seminários, as pessoas às vezes se assustam. Puxa, mas é isso mesmo? Então, nós percebemos que a partir da República Velha do Brasil, na entrada do período Vargas, final do período Vargas, esses movimentos eles vão sempre, né, se confrontando, né, por direito aos recursos públicos. A concepção de Estado está direcionado nessa linha. Que Estado nós queremos que aplique na educação? Então, para nós entendermos essas interlocuções, também nós vamos, para ampliar as nossas reflexões sobre movimentos sociais, nós vamos trabalhar um texto, Movimentos Sociais Contemporâneos. Né? São dois textos que nós temos, né, com a pesquisadora especialista em movimentos sociais, a Glória Gon. Vai estar um livro no AVA, e tem esse texto específico, né, sobre movimentos sociais contemporâneos. O que é interessante dos movimentos sociais contemporâneos é que remete uma compreensão mais ampla da educação. Isso que é fundamental. Normalmente, nós temos assim, até às vezes por formação mesmo, universitária, a nossa formação inicial, de limitar a discussão a só o espaço escolar, né, sem considerar, né, os sujeitos que se encontram dentro da escola, o aluno, o pai do aluno, né, o entorno dessa escola, que possam contribuir. Talvez por isso, às vezes, a escola passa por muitas dificuldades, porque nós não consideramos esses movimentos, né, que estão ao redor da escola, que podem ajudar, que podem colaborar, né, que a escola avance no seu papel fundamental de que é ensinar. Então, nesse sentido, a educação trabalhada pela Glória é uma educação mais ampla, não só a educação formal, mas também se trabalha a educação não formal,
A educação que é oriunda desses movimentos sociais, que muitas das vezes nós desconsideramos, achando porque a nossa formação é suficiente para trabalhar o aluno. Quando o aluno passa, às vezes, no máximo 4 horas na escola, e no mais ele está na sua casa, está na comunidade, está na associação de bairro, alguma coisa que funciona ali, que às vezes cobram intervenção, tá certo? Então, esse texto ele é fundamental, que articula movimento social e educação, né? Porque nós estamos dentro da sociedade. A escola não é um elemento alheio à sociedade, isolada. A escola está dentro, ela sofre, né, intervenção, né, tanto de dentro para fora, mas quanto principalmente de fora para dentro. Essa relação na escola é muito complexa e nós, enquanto professores, enquanto pedagogos, enquanto apoio pedagógico, gestores, nós precisamos entender, né, essa dinâmica para que possamos, acho que está no momento, de darmos salto de qualidade, mas não só no discurso, mas na nossa prática. E é isso que o curso ele pressupõe. A premissa do curso é uma ressignificação, olha o conceito, ressignificação da prática pedagógica. Então, tudo que nós falamos aqui tem importância, tá certo? Também, a partir, um dos outros textos que nós vamos trabalhar, o coordenador pedagógico, né, como principal responsável pelo processo de formação continuada na escola, né? Às vezes, muitas das vezes, esse coordenador pedagógico, seja ele pedagogo, seja ele apoio pedagógico, o próprio diretor, ele é tratado, ele é levado até pela equipe escolar, e assim, não, ele não é formado em pedagogia, ele não pode acompanhar. Mas nós podemos nos preparar para isso. Então, esse texto é tirado de um documento, né, até montado por uma empresa privada, mas que foi muito bem elaborado, trata esse coordenador pedagógico como alguém que é responsável. Então, você pedagogo, você apoio pedagógico, não é aquele que é só levar pincel para a sala de aula para o professor, não é só aquele que é para pegar um documento para o professor assinar, não é aquele que é só para pegar, se a diretora não está, olhar a frequência. Você vai ser responsável, né, para estimular, você vai ser responsável para promover essa discussão pedagógica na escola, né? Nesse sentido, com certeza, mesmo que não tenha a formação, né, específica, mas você vai ter o respeito do professor. Porque você vai levar documentos que faz com que o professor ele se motive também. Eu tenho uma experiência assim, recente, e olha que eu já tenho alguns anos de magistério, né? A minha formação, eu sou professor de história, eu sou historiador, né, primeiro, e também continuo dando aula. Eu não perco o espaço escolar, só quando me aposentar, mas olha, veja bem, 2019 já ouvi colegas dizendo aquela frase antiga, clichê, mas antiga, eu finjo que ensino, o aluno finge que aprende. Então, 2019. Então, para quebrar esse paradigma antigo que todos utilizam, só tem um jeito, pessoal, é nós nos prepararmos, é nos ombrearmos, professores, pedagogos, gestores, né, apoio pedagógico, no sentido de fazer com que a motivação ela vai emergir para fazer com que essa escola tenha um dinamismo, que a escola caminhe, que os professores eles tenham respeito por si, respeito pelos outros na escola, e que transmitam isso, que discutam isso na escola. Tá? Então, esse texto ele é muito, muito bom no sentido de nos instrumentar de que forma nós vamos trabalhar enquanto apoio pedagógico, enquanto pedagogo, né, na promoção, né, da prática pedagógica na escola. Tá? Então, de forma colaborativa, nós vamos também trabalhar os capítulos alusivos à educação que constam na Constituição Federal de 88. Né? Esses capítulos, eles estão vinculados também, que vão ser reforçados, vão ser
trabalhados na lei, a última LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 93/94 de 96. Com certeza, nós suscitamos que também vocês pesquisem. O tutor vai trabalhar com vocês uma questão, mas que requer que vocês façam uma pesquisa. Ou seja, de que forma a Constituição, o capítulo da educação, que vai do capítulo 206, especificamente, ao 214, que vão trabalhar direito à educação, dever da educação e etc. E a LDB vai trabalhar esmiuçou mais esses capítulos, que não podem estar, de certa forma, diretamente na educação, mas vêm em forma da Lei 93/94. Então, esses são os documentos que nós vamos trabalhar, e em cima disso vocês irão elaborar um trabalho, uma atividade avaliativa. É claro no sentido dessa atividade avaliativa da unidade, é no sentido de fazer com que nós cresçamos enquanto profissional. Esse é o objetivo, é que se faça reflexão enquanto trabalhador em educação, enquanto pedagogo, enquanto apoio pedagógico, enquanto gestor, e de que forma eu posso atuar na escola interagindo esses conceitos de movimentos sociais com a escola, em respeito a esses segmentos sociais que estão na escola, que fora da escola se movimentam e dentro da escola, muitas das vezes, são tolhidos nos seus movimentos. Tá? Então, essa atividade tem esse objetivo, tá certo? Vai ser feita num fórum, a atividade dessa unidade 1 vai ser feita num fórum, conversando com os movimentos sociais e a legislação educacional. Esse trabalho vai valer 10 pontos, 10 pontos, e após a leitura, compartilhe suas percepções sobre a seguinte questão norteadora. Então, depois que vocês fizerem a leitura desses documentos que vão ser inseridos no AVA, você vai elaborar uma atividade discutindo com o tutor. Então, será: qual o papel dos movimentos sociais no percurso das conquistas legais na história da educação do país? Então, você vai elaborar um texto, dizendo de que forma os movimentos eles interagiram, eles participaram, para que suas demandas fossem atendidas. Aliado a isso, você vai ler a contribuição dos demais participantes da turma e você vai fazer um comentário de pelo menos uma contribuição. Tá certo? Então, essa vai ser a unidade 1, que começa hoje, termina dia 24 e 25 de outubro. Então, eu só desejo que vocês tenham um sucesso, que vocês atendam as demandas do curso, que vocês se sintam motivados nesse processo de aprendizagem, porque, com certeza, esses módulos, como dizem nos movimentos sociais, são novas aprendizagens, novos saberes, que comungam ética, estética, para nos fazer realmente um profissional melhor do que a sociedade necessita. Muito obrigado. Para finalizar, nós temos uma mensagem motivacional, pessoal. Tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. Então, o nosso sucesso vai depender da nossa disciplina de estudar todos os dias para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Obrigado. Bom dia. Dando continuidade ao módulo 4, com a abertura bem significativa do professor Braz, que trabalhou a questão dos movimentos sociais. Nós vamos iniciar a unidade 2, colocando o quão significativo esses documentos institucionais são para o desenvolvimento do trabalho, não só do pedagogo, mas todos os profissionais da educação. A unidade 2, ela está
constituída, ela vai abordar, na verdade, os planos nacional e estadual de educação. Ela terá uma carga horária de 7 horas e o período de execução será 25 a 31/10. Né? Eu serei a formadora que estarei, juntamente com os tutores e com os meus colegas da unidade e com a coordenadora do curso, acompanhando todo esse processo e, com certeza, também dialogando e desenvolvendo aprendizagens também, porque no momento em que a gente desenvolve algum curso, a gente aprende também na interação. O objetivo geral dessa unidade é conhecer os planos de educação, tanto nacional como estadual. Focamos nesses 2 planos, sabendo que cada município do estado do Amazonas também tem seu plano da sua regionalidade, ou seja, do seu território. Tá? Então, nós vamos trabalhar o conteúdo dessa unidade, o plano nacional e o plano estadual, e vinculando ele ao nosso fazer pedagógico. Né? Porque nos planos é que vão estar definidos metas e estratégias para que a gente possa desenvolver e poder alcançar os nossos índices de qualidade, né, e de acesso e de universalização, principalmente da educação básica. Os objetivos específicos estarão centrados em estabelecer a relação e a consonância entre esses planos, né, e fomentar a discussão, que vai ser favorecida, essa discussão vai ser favorecida pela atividade que a gente vai desenvolver ao final da unidade. Nós teremos no conteúdo dessa unidade, estará relacionado aos planos, né? Então nós vamos trabalhar os planos. Eu coloco sempre que quando você fala em legislação, você fica um tanto preocupado, porque são textos bem condensados, que voltam à legislação, e que nós, na educação, às vezes não estamos familiarizados com esse tipo de linguagem, né? A linguagem que vem dentro dessa legislação. Mas é preciso a gente se esforçar para entender isso. Né? Nós não vamos, digamos, dominar essa legislação como alguém da área do direito, mas nós, como profissionais da educação, educadores, precisamos conhecer esses documentos que regem, né, que norteiam, que orientam, que dão as diretrizes para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho na escola. Porque a escola e a nossa sala de aula, o nosso espaço da escola é o nosso espaço para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, se essa legislação ela vem normatizar, orientar, então nós precisamos conhecer. Eu até coloco que é a nossa obrigação conhecer e dominar alguns aspectos, né, desses instrumentos institucionais, que não são da rede estadual de educação ou da rede municipal de educação. Ela rege a educação na nação, ou seja, no país. Então, nós estamos ligados, enquanto profissionais da educação, quando essas normatizações, ou seja, essas legislações, elas normatizam a educação no país. Ok? Então, o conteúdo da unidade está relacionado a isso, aos planos. Nós vamos iniciar o nosso estudo conhecendo as metas do Plano Nacional de Educação. E, para conhecer essas metas, eu estou sugerindo uma leitura de um documento, que ele é um documento público, né, qualquer cidadão brasileiro, tá, pode acessar, porque os planos de educação, ele não dizem respeito apenas àqueles que estão envolvidos diretamente, que são os profissionais da educação, mas os planos, eles dizem respeito ao cidadão brasileiro.
Então, os planos de educação eles são públicos, eles estão publicizados em portais, em sites. Qualquer pessoa, através do PNE em Movimento ou do Observatório dos planos de educação, podem ter acesso, porque as metas estabelecidas nesses planos dizem respeito ao acesso da criança, ao acesso do jovem, ao direito à educação básica. E também diz respeito a financiamentos. Então, é importante que a gente possa conhecer, todo cidadão precisa conhecer, até para que, voltando um pouco do que o professor Braz falou, até para que a gente possa se enganjar nesses movimentos sociais, né, e reivindicar os direitos que estão estabelecidos na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, e outros documentos, como, no caso, eu estou apresentando aqui para vocês os planos de educação que vão o quê? Normatizar o que já é estabelecido na Constituição Federal, que é o direito à educação, a universalização da educação, a garantia do financiamento. Tá? Então, eu retirei desse texto as metas, como estão organizadas as metas dentro dos planos. Então, as metas, elas estão organizadas em metas estruturantes que dizem respeito ao acesso à garantia da educação básica. E nós temos as metas relacionadas à questão das desigualdades sociais. A gente sabe que o Brasil, né, ele carrega ao longo de sua história uma desigualdade social intensa, imensa, tá? E nós temos que ter garantias de acesso àquelas crianças, àquele jovem, tá? Que muitas das vezes não têm acesso à escola. Então, a legislação ela vem garantir esse acesso. Então, dentro das metas estruturantes, nós vamos ter da meta 1 até a meta 11 relacionadas a essa questão do acesso, da universalização e da qualidade da educação. Então, não basta você só dar acesso, mas é preciso garantir a qualidade. Então, não adianta a gente ter 50 alunos na sala de aula, né, que eu sei que é a realidade da maioria das nossas escolas, tá? O pedagogo, ele vivencia isso cotidianamente, o apoio pedagógico vivencia isso, né? As nossas salas superlotadas, as nossas escolas sem as condições. Então, essas metas estruturantes, ela não só garante, ou seja, ela não só reza, né? Porque as garantias, eu vejo que as garantias estão no dia a dia, porque também não basta colocar na lei, tá? E você não se organizar enquanto cidadão, através... Aí eu retomo a questão que o professor Braz coloca, dos movimentos sociais. Então, eu tenho que estar representada para reivindicar os direitos nas associações de pais, né? Nos sindicatos, tá? Nós temos aí algumas polêmicas em relação a isso, mas nós temos que nos organizar. Individualmente a gente não consegue. E tem os segmentos que nos representam, que representam a sociedade, que representam o profissional da educação. Então, nós precisamos nos organizar nesse sentido. As metas também estão organizadas em metas que tratam sobre a valorização do professor. Então, é importante colocar que, além de dar acesso ao cidadão comum, também tem metas que voltam-se para a valorização do professor, buscando não só a questão financeira, que garantir um salário digno para aquele que trabalha no dia a dia da escola, mas também valorizar na questão de fomentar a formação inicial e continuada desse professor. A gente sabe que a cada dia a gente enfrenta desafios na escola que, às vezes, a nossa graduação ela não nos forneceu esse dado.
Então, é preciso que a gente esteja constantemente dialogando. E os espaços formativos, como é este que nós estamos vivenciando agora, né, através do curso Ressignificação da Prática Pedagógica, e principalmente na modalidade à distância, onde dá acesso ao maior número de pessoas, né? Hoje a gente está aqui em Manaus, no estúdio, né? E nós estamos podendo falar com vocês, isso é maravilhoso, né? Nós estamos o quê? Desafiando e rompendo fronteiras. E o Amazonas, ele precisa enveredar por esse campo, porque as nossas dificuldades de deslocamento, né, os nossos locais precisam ser atendidos. Nós não podemos pensar apenas na sede do município ou na capital do Amazonas. Nós precisamos pensar naquele professor que está lá na zona rural e que precisa receber essa informação. Então, romper essas fronteiras dos espaços e dos tempos, do tempo, é importante. Então, acho que nós estamos praticando isso aqui, estamos aprendendo também com essa não nova modalidade, né, que, na verdade, o ensino à distância já vem de muito tempo. E, assim, nós temos outro texto que vocês vão poder vivenciar e discutir, que é Planejando a Próxima Década, onde nós vamos poder verificar que esse texto também é um texto público, vocês podem acessar sem problema algum nos sites, só é fazer a busca, tá? Mas vai estar no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, para que vocês possam conhecer como é que esse plano ele foi sendo construído ao longo do início de 2013, já se começava a discutir um novo plano. E lembrando que esse plano ele é posterior a outros que nós tivemos anteriormente. Agora, destacar nesse plano que está em vigência é que ele tem a força de lei. Tá? Isso é importante frisar, por quê? Porque tendo força de lei, os nossos governantes, né, eles serão cobrados a cumprir para alcançar as metas estabelecidas. Tá? Claro que a gente sabe que muitas das leis que a gente tem no país, muitas das vezes elas são burladas, né? Elas não são cumpridas, elas são negligenciadas. Só que nós precisamos buscar mecanismos de cobrança e de acompanhamento e monitoramento desses planos, para que não só a gente possa cobrar, mas que também nós possamos contribuir com o alcance dessas metas. Porque onde que acontece todo um movimento pedagógico, principalmente, político, inclusive, para que essas metas sejam alcançadas? Qual é o locus em potencial para que essas metas sejam alcançadas? Está na escola, entendeu? Então, se nós compreendermos isso através das nossas leituras e nós nos juntarmos nesse esforço para o alcance dessas metas, e que envolvem diretamente o nosso fazer pedagógico e a minha gestão enquanto pedagogo, enquanto apoio pedagógico, naquele espaço em que eu estou atuando, com certeza nós não vamos só ser um cidadão que cobra, mas um cidadão que também faz, né? Porque não basta cobrar, eu também tenho que me olhar em que momento eu estou contribuindo também para isso, tá? Não esquecendo que a cobrança ela precisa existir de forma organizada, ok? Então, através desse texto, vocês vão conhecer um pouco esse movimento, como é que esse plano que está em vigência, ou esses planos, né, porque é um plano nacional alinhado ao plano estadual e alinhado aos planos municipais. Eu quero destacar aqui, para vocês que estão aí no município de vocês,
Cada município, tá? Lá de Taquatiara, lá de Amaturá, lá de Tonantins, de Benjamin Constant, tem o seu plano municipal. Busquem conhecer esse plano, né? E esse plano, ele está publicizado. Busquem nos sites os planos do município de cada um de vocês. Como é que as metas estão sendo buscadas atingir essas metas? Quais as estratégias que estão lá para a universalização, para a inclusão, para a expansão, para a questão da qualidade? Busquem conhecer, e é necessário que vocês conheçam. Tá? Então, porque esses planos eles estão aliados ao Plano Nacional de Educação. Tá? Então, é preciso que eu, lá no meu município, contribua um pouquinho para que eu alcance a universalização que está proposta nas metas de 1 até a 11, especificamente, a universalização, o acesso à qualidade. Tá? Então, busquem conhecer os planos municipais de educação. Né? Não é porque eu sou da rede estadual que eu vou visualizar o plano nacional, o plano estadual. Lembrando e enfatizando, os planos, eles não são de rede, tá? Eles são de território. Então, o plano nacional é o Brasil todo e inclui rede municipal, rede estadual, rede privada. Tá? Então, é preciso entender que ele é um instrumento legal que rege aquele território, aquela região, ou aquele estado, ou a nação. E todos convergindo para o atingimento de uma meta, das metas. Tá? Então, as estratégias, elas são ações, são programas, são projetos que você vai desenvolver para que aquela meta que foi estabelecida, discutida, debatida, nos fóruns, nas conferências, nos seminários, foram debatidas e estabelecidas para serem alcançadas. Okay? Então, você conhecerá também as 22 metas que estão constantes no plano estadual. Quero, para quem ainda não teve contato ou não participou, porque eu posso estar falando aqui com alguém que, inclusive, pode ser membro da equipe lá municipal e esteja acompanhando esse processo. Mas para quem ainda não teve acesso a esses documentos, colocar uma diferença do plano de educação do Estado do Amazonas em relação às metas estabelecidas no plano nacional. A meta, e está muito relacionado ao que o professor Braz colocou, para vocês perceberem que essa unidade ela foi construída num processo onde tudo está relacionado. Então, o Plano Estadual de Educação do Amazonas, ele tem um diferencial. Foi incluído 2 metas a mais, porque nós temos uma característica muito marcante, que é a questão indígena. Então, nós temos a meta 21, que foi uma luta da organização indígena, das organizações indígenas do estado do Amazonas, que reivindicaram o acréscimo de mais esta meta, que está relacionado à educação escolar indígena. Então, essa meta, a meta 21, trata especificamente da educação escolar indígena. Então, vocês podem perceber que a força de um movimento garante um direito. Tá? Isso é muito importante. E a meta 22, porque a gente sabe uma outra reivindicação que foi posta no momento do movimento para a elaboração do plano estadual, é a questão da conectividade. Né? Nós sofremos muito com a questão da conectividade. Vocês que estão agora fazendo um curso à distância, né, sempre o tutor coloca a dificuldade de acesso à conectividade, né? A questão da internet. Então, a meta 22 ela vai tratar no estado do Amazonas, tá? Diferente do plano nacional, é uma meta que foi incluída,
também relacionado à conectividade. Então, é importante colocar para vocês que a participação de vocês em fóruns, seminários, audiências públicas, que inclusive está acontecendo nos municípios de vocês, só colocando uma informação aqui, como eu e o professor Braz fazemos parte da Comissão Estadual de Monitoramento e Acompanhamento dos Planos no Estado do Amazonas. Ontem nós tivemos a audiência pública para a apresentação do relatório do ciclo 2018-2019, que foi apresentado pela equipe técnica que monitora o plano no município de Manacapuru. Então, busquem informação, participem dessa discussão, porque é importante, porque vocês vão adquirindo conhecimento, vão poder participar ou serem sujeitos desse processo de construção da questão das metas. Tá? Em relação, para organizar os estudos de vocês, eu sempre coloco assim, não esqueçam de fazer o registro pertinente àquele tema, né? Porque como a gente está trabalhando um curso à distância, a gente meio se despreocupa com essa questão do registro. Então, é importante vocês terem, cada um sabe como se organizar nos seus estudos. Se é o caderninho, se é a agenda, às vezes é até um bloco de notas no próprio celular, que hoje nós estamos, né, avançando para essa questão da tecnologia. Então, se for no bloco de notas do celular, mas registrem, porque quando vocês forem desenvolver atividade, vocês vão poder retomar o registro das leituras. Porque como vocês vão ler um texto que é um tanto maçante, porque está relacionado às leis, né? É um texto que tem um formato textual diferente daquele que a gente está acostumado, né? Que é mais voltado para a questão pedagógica. Então, é preciso que vocês anotem o que é mais significativo, qual é a meta que está mais relacionada ao meu fazer pedagógico, né? Como é que eu posso desenvolver na minha escola algo que possa desenvolver aquela estratégia específica daquela meta relacionada à questão da aprendizagem dos alunos, que é uma outra questão que a gente busca tanto. Tá certo? Reflita sempre o que você tá estudando. Está relacionado à minha prática? Tá? Às vezes não está claro e evidente, mas está nas entrelinhas, né? Alguma estratégia está nas entrelinhas daquilo que eu estou fazendo. Mas isso, e debatam com seus pares na escola, porque a gente aprende não só fazendo a leitura, mas discutindo, debatendo. Divulguem isso, porque eu vejo que esse curso ele tem um diferencial. Não fiquem com as informações somente com vocês. Organizem grupos de estudo também, porque o plano ele precisa ser divulgado, ele precisa ser conhecido pelo grupo da escola. E se de repente alguém da escola não sabe ainda, não conhece, não ouviu falar, ou só se deteve a uma meta específica, procurem, digamos, criar espaços de discussão. Né? Então, o que a gente quer com esse curso não é só que vocês detenham o conhecimento, mas que vocês possam se organizar para disseminar também essas ideias, esses debates. Organize as ideias destacando as metas, as estratégias que chamou mais atenção ou que está mais relacionada ao desenvolvimento da sua prática pedagógica. Outra questão dedique momentos para a leitura. Né? Eu sei que o nosso dia a dia, ele é muito... A gente entra numa rotina, né, de fazer todo dia aquilo, mas eu tenho que tomar consciência de que agora eu sou um estudante, né?
E às vezes vocês não estão fazendo só o ressignificação, a gente sabe que tem outros cursos que vocês estão desenvolvendo. Então, se eu faço a adesão àquele curso, se eu me comprometo àquele curso, eu tenho que me organizar para isso. Tá? A gente sabe que às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo, mas às vezes não é o tempo, é como você se organiza para que dê conta de tudo, certo? Dedique momentos de estudo e faça a sua interação no fórum, certo? Porque assim, como vocês estão no curso à distância, qual é a sala de aula de vocês? Porque no presencial a gente vai para um espaço físico determinado. Mas no ensino à distância, não tem um espaço físico determinado, mas tem um locus de interação e de informação, que é a nossa sala de aula virtual. Tá? Então, consultem sempre, entrem sempre nessa sala virtual, não deixe assim, abandonem, né, o tutor, que às vezes fica angustiado porque não vê o acesso. A gente sabe que a conectividade, olha a meta 22 aí, que a conectividade é uma dificuldade, né? Mas vocês criaram também outros espaços de interação, que a gente sabe que é o WhatsApp, então busquem também essa interação. Não fique com dúvidas, né? Toda vez que surgir a dúvida, entre em contato com o tutor de vocês, tá? Pensem sempre que vocês não estão sozinhos nesse processo, existe toda uma equipe envolvida para que possa dar suporte necessário, né, para que a gente possa finalizar essa etapa do curso, que eu vejo o seguinte, que o curso ele finaliza, mas a aprendizagem fica, e o desdobramento desse conhecimento desenvolvido, né, disseminado, ele pode se desdobrar em ações ações na escola, né, ações coletivas na escola, que podem contribuir bastante com a questão do ensino-aprendizagem e principalmente melhorar o trabalho do coordenador, do pedagogo e do apoio pedagógico, que é isso que a gente busca. Não fique com dúvidas, e a nossa atividade, ela é um fórum. Tá? Vocês vão escolher, nós temos 20 metas que são consonantes às metas às metas do plano estadual e do plano municipal. Tá? Então, não se preocupe em relação a essa questão das metas. Vocês vão escolher uma meta que pode ser a meta 1, a meta... vocês que vão escolher, está nas mãos de vocês. Claro que a gente orienta que vocês escolham uma meta que esteja mais relacionado ao trabalho do fazer pedagógico de vocês. Então, nós temos, acho que a meta 19, que está relacionada à gestão democrática, se vocês quiserem escolher essa meta. Nós temos metas também relacionadas à questão da aprendizagem. Então, escolham uma meta e uma ou mais estratégias, aí vocês que vão decidir, uma estratégia, e verifiquem, vocês vão discorrer sobre que tipo de atividade que eu realizo na minha escola, ou que meu grupo da escola, ou um projeto, ou alguma coisa que eu desenvolvo na minha escola e que está contribuindo para o alcance daquela meta. Tá? Caso você não consiga identificar na sua escola essa meta que está sendo desenvolvida, ou essa estratégia que está sendo desenvolvida para o alcance daquela meta, vocês deverão propor. Então, a meta 1, por exemplo, que é a questão da educação infantil, vou dar um exemplo, a questão da educação infantil, e uma estratégia que está relacionada à matrícula dessas crianças. Então, que tipo de projeto, né, ou busca ativa, ou um programa específico que eu possa atender essas crianças? Então, caso já tenha na sua escola, você vai relatar. Caso não tenha, você vai propor
uma atividade, ou um projeto, ou um programa, uma ação que possa estar contribuindo. A nossa intenção é que, vocês já imaginaram que cada cursista propondo, a gente pode, de repente, até depois publicizar isso, que vai estar publicizado, né, para estar contribuindo até com os gestores, né, gestores públicos, no alcance, no desenvolvimento daquela estratégia e no alcance daquela meta. E vocês vão interagir com o colega de vocês. Então, escolha 1 ou 2, aí vai depender também da decisão de cada um de vocês, para dialogar. Esse diálogo não pode ser na simplicidade, que eu posso dizer assim, na simplicidade. O que é? Tá muito legal, né? Olha, valeu, tá? Desenvolvam, contribuindo, que possa acrescentar com aquela fala do colega, tá? Que possa ampliar aquela discussão, tá? Então, vocês têm que desenvolver realmente um texto, quer dizer, um texto, não pode ser de um parágrafo, o tutor vai estar orientando vocês nesse sentido. E eu quero finalizar com a frase de Paulo Freire, que diz o seguinte: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Obrigada, e agora nós vamos ter a professora que vai dar continuidade ao trabalho. Bom dia aos nossos colegas. Tanta coisa, né, que a gente está ouvindo aqui, tantas informações importantes, nós vamos precisar realmente. Eu sou a professora Rosângela Braga, sou professora, sou pedagoga também, e dizer que é um prazer, que é uma honra estar aqui falando com vocês, e que, na verdade, nós gostaríamos de estar mais próximo, né? Gostaríamos de estar aí com vocês, mas o nosso estado ele é maravilhoso e é grande, né? Então a gente tem que buscar algumas alternativas mesmo para estar mais próximo. E a alternativa que nós temos, que é importante nesse momento, é estar aqui através da telinha, né? Mas com certeza tentando fazer o melhor possível para vocês. Tenham certeza disso, né? E é um prazer, é uma honra também estar aqui dividindo a mesa, a bancada, com duas pessoas muito importantes, né, dentro da educação do Amazonas, que é o professor Braz, uma vasta experiência, né, Braz? Uma experiência, assim, tremenda. Os movimentos sociais é com o Braz, né? O Braz, ele é campeão aí. A nossa colega Josinete também são professores de história, né? Então, eles falam com propriedade, né? Aqui a pedagoga ficou assim meio que encantada também. Enfim, nós temos também uma pequena plateia aqui também, viu? Esse diretor, né, diretor? Temos uma plateia aqui pequena no tamanho, mas grande na responsabilidade, que são os coordenadores, são as pessoas que estão por trás, que também nós estamos aqui à frente, mas por trás tem todo um grupo, uma equipe responsável, uma equipe competente que cuida disso tudo que a gente está trabalhando com vocês, né? Olha a responsabilidade de nos assistindo agora. Então, o que nós vamos tratar com vocês, que é a unidade 3. A unidade 3, ela trata a Base Nacional Comum Curricular como um marco orientador dos processos curriculares. A carga horária dela está em 8 horas, é pouca, mas 8 horas que a gente vai tentar realmente aproveitar o máximo possível, né? O período de execução vai ser do 1º/11 a 8/11. E a professora Rosângela Braga Caldas. E nós temos como objetivo, o geral, vamos nesse momento, vamos aproveitar esse tempo, né, que nós temos para refletir. Vamos fazer uma grande reflexão, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular como marco orientador dos processos curriculares. E nós estamos trazendo aqui alguns objetivos específicos, na verdade 2, né, 2 objetivos específicos que vai assim comungar aqui com todo o nosso trabalho, né, e junto com o objetivo geral. Nós vamos poder, junto aos nossos pares, porque vocês estão fazendo esse curso
o Ressignificação da Aprendizagem, vocês estão fazendo lá no município de vocês, junto com os colegas de vocês, né, do município, assim como nós estamos aqui também com os nossos colegas da SEDUC também juntos. Então, é um momento que a gente vai aproveitar para discutir a Base Nacional Comum Curricular como uma política pública, né? E nós vamos também fomentar algumas discussões sobre os principais fundamentos teórico-metodológicos da Base Nacional Curricular. Isso tudo a gente vai ter a oportunidade de estar trazendo para os fóruns. Nós vamos ter fórum de discussão. Esse momento que vocês estão aí nos assistindo, vocês devem estar juntos, podem até conversar, trocar ideias do que realmente vocês estão vendo aqui. Nós, nesse momento que nós estamos aqui, o tempo é um pouco curto, né? Mas nós precisamos, o que nós estamos querendo fazer, estamos tentando fazer, é chamar a atenção realmente, é uma chamada que a gente se volte, nós pedagogos, porque eu sou pedagoga, e a gente se ressente algumas vezes de informações dentro das nossas escolas, né? Para que a gente possa, para que o nosso fazer enquanto pedagogo dentro da escola, ele seja efetivo, né? Ele seja um fazer eficaz realmente. E nós gostaríamos que os pedagogos, os apoios pedagógicos, né? Até o gestor, que se tem algum gestor que é pedagogo, que esteja participando do curso, que ele realmente se envolva, que ele realmente aproveite esse momento, que é um momento de reflexão, né? É um momento de reflexão. Nós estamos vivendo um momento muito importante dentro da história, que a gente está trazendo, está sendo aprovado, já foi aprovado, é uma realidade hoje, uma base nacional comum curricular para todo o nosso país. E, principalmente, nós vamos ter a oportunidade de também estar construindo a nossa identidade enquanto Estado, enquanto município, enquanto escola. Porque a base, o que é, né, a base? Porque a gente ouve falar tanto na BNCC, que é a abreviação da Base Nacional Comum Curricular. O que é isso, né? Será que é mais um conteúdo? Eu vou ter que agregar tantas coisas, a tantos afazeres que eu já tenho enquanto professor? É mais um conteúdo? O que é realmente isso tudo, né? Ela é obrigatória, ou então ela é só um referencial, como foi os PCN, né? Aí eu digo para vocês que ela é um referencial, ela vai regular, na verdade, né, a elaboração de todos os currículos dentro da esfera, né, estadual, municipal e particular, e ela é um fio condutor e ela é obrigatória. Ela é obrigatória. A partir de agora, por isso que a gente fala que assim, o momento é um momento histórico, é um momento que nós vamos rever, nós vamos discutir, nós vamos repensar todo o currículo de todas as nossas escolas, na verdade, de todo o país, né? É um momento de reflexão, é um momento da gente se juntar de se voltar para ler. A gente tem que, nós pedagogos, a gente precisa sempre estar lendo, revendo, estudando, porque nós estamos na ponta, orientando os professores que estão na sala de aula, e eles precisam realmente receber essas informações com propriedade, com relevância, né, e com muita responsabilidade também, né? É um momento que o professor, o pedagogo, o gestor, como bem o curso ele está colocando, ressignificação da prática pedagógica. Na verdade, nós temos que aproveitar para começar a pensar. Vamos tentar ressignificar a nossa prática enquanto professor de sala de aula, a nossa prática enquanto pedagogo, a nossa prática como cidadão mesmo, né? A nossa prática enquanto cidadão. Porque a gente precisa, a gente tem que sair assim do nosso quadrado, né? Tem que sair desse nosso mundo, que muitas vezes a gente faz as coisas, eu penso que deve ser assim, eu penso que deve ser de tal forma.
mas a gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, na orientação desses nossos alunos. E isso vai impactar, com certeza. A base ela vai impactar na sala de aula, porque vai nos proporcionar a construção de um currículo local. Eu vou dar a minha vai ser a realidade do meu município, e a realidade da minha escola. E isso aí vai implicar na revisão. Se não for revisão, a gente vai ter que, nesse momento, nos voltar para os nossos projetos político-pedagógicos, porque nós precisamos. É um documento urgente. O projeto político-pedagógico, ele é a identidade da escola. E vocês vão ver isso um pouco mais na frente, que a nossa colega também vai abordar, né, que vai ser o próximo tema. A nossa unidade, como bem a professora Josinete falou, né, Jo, ela vem assim, ela está muito interligada, né, interligada. E vocês vão finalizar com a questão do projeto político-pedagógico. Mas nós temos que ter bem claro a importância dessa reflexão, de tudo isso. Talvez o que a gente, nesse momento, dentro do curso, dentro do 4º módulo, vocês possam estar vendo, não vai se esgotar. Essa discussão da base, na verdade, o que nós estamos trazendo a gente até falou, um pequeno aperitivo, né? É uma ponta de um iceberg que a gente ainda precisa entender, porque são muitas informações. Quando a gente fala de currículo, a gente fala de vida, porque o currículo, ele é a vida do aluno, né? Ele é o coração da escola, ele é o que movimenta tudo dentro da escola, como a gente vai ver num dos textos que a gente vai trabalhar dentro da unidade. E a gente precisa entender, a gente precisa conhecer, a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, até para falar com propriedade. A gente não pode criticar, nem dizer que não está certo, ou que não gosta, ou que não é legal, de uma coisa que eu não conheço. É que nem você não comer, um exemplo assim, que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, você nunca comeu uma determinada comida, mas você diz que não gosta, né? Não gosto. Não, vamos provar, vamos experimentar, até para ter propriedade de dizer se realmente vale a pena, se realmente valeu. E eu penso que nós devemos estar muito abertos, né, a essas mudanças, porque nós vamos passar por algumas mudanças um pouco menos na educação infantil, ela modifica alguma coisa na educação, no ensino fundamental, mas a mudança maior mesmo, a mudança grande, vai ser no ensino médio, lá no final. E a gente precisa estar bem certo daquilo, das nossas responsabilidades, no que isso vai impactar realmente na escola, na minha escola, os meus alunos, e na comunidade, e na própria cidade, do contexto em que eu vivo. E isso é importante a gente ter bem claro, todas essas responsabilidades nossas. Então, realmente, é uma chamada para que a gente se volte para a leitura, não vai se esgotar aqui, são poucas coisas que a gente vai tratar, mas coisas importantes que vocês precisam saber, vai se aprofundar no outro momento, mas nesse momento é só mesmo uma pequena amostra, né? Então, a nossa unidade, a unidade 3, a Base Nacional Comum Curricular, como marco orientador curricular, ela traz a implementação, o conteúdo da unidade, na verdade, né? Perdão. A Base Nacional Comum, a BNCC, ela vem trazendo a questão da implantação da proposta curricular e sua relação com a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, caro cursista, né, nessa unidade, você vai aproveitar o momento, né, para refletir. Você refletirá sobre a Base Nacional Comum Curricular a partir de um breve histórico da sua construção. Iniciaremos com a leitura do texto, né, que é o Currículo da Educação Básica no Brasil. É um texto da Guiomar Namo de Mello. A Guiomar Namo de Mello, ela foi presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, e nessa época, mais ou menos em 2013 para 2014, ela foi uma das pessoas que ela deu muita visibilidade, né? Houve muitas discussões com relação à questão da base e tudo que a base traz, né?
sua composição e a sua aplicabilidade. E o texto da Guiomar, ele é interessante porque ela traz um resgate da questão do currículo, né? O currículo, o que é o currículo, né? E dentro do texto, a Guiomar, ela deixa assim, ela enfatiza bem logo no início até do texto, que o currículo, ele é necessário, né? E ele é tudo que se constrói, tudo que se faz dentro da escola é currículo. E dentro do texto também, a Guiomar, ela enfatiza duas teorias. Ela trabalha muito bem essas duas teorias sobre a questão do currículo. Ela fala da questão do currículo centrado no conhecimento, né? Aquele currículo que vem do conhecimento por conhecimento, isolado, ou seja, somente teoria, isolado de toda uma parte da parte prática, da parte operacional. Aí ela vem também trazendo a questão do currículo centrado no aluno, né? E a gente vai ver bem claro, analisando esse texto da Guiomar, é um texto, ela traz uma abordagem, uma visão crítica. Tá? A gente fez questão de trazer uma abordagem crítica. Nós estamos trazendo alguns documentos, depois a gente vai passar para vocês, aliás, vai estar no AVA, que são documentos para embasar todo o nosso estudo, são documentos que a gente tirou da plataforma mesmo, do MEC. Mas a gente traz o texto da Guiomar com uma outra, para que vocês tenham um outro lado, uma outra visão, né? Uma visão, realmente, vocês vão entender quando vocês estiverem lendo, uma visão crítica de todo esse momento que a gente está vivendo. E é muito interessante. E é isso. Então, a gente, até as perspectivas, né, para a implantação, continuando, né, a outra leitura, e os principais marcos legais que fundamentam a elaboração da base. Então, você conhecerá ainda, é o que nós vamos também estar trazendo, isso também vai estar no AVA, que é um documento que vocês já têm, que é uma resolução que eu tenho certeza que a maioria de vocês já teve acesso, mas é importante também a gente ler, que é a resolução do Conselho Nacional, né? Que é a resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017. Ela vem instituir, né? Ela institui, olha, é bem recente, né? 2017, ela institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares, né? Então, a resolução, ela orienta a implantação da base. Ela vem trazendo todas as disposições gerais que diz respeito à questão das aprendizagens essenciais, a questão da competência. É um documento orientador, ela implanta e ela orienta, como ele diz, né? Institui e orienta. Ela trabalha também, ela traz também a questão do planejamento e a organização, né? Como é que vai ser feito, a questão da base, o currículo e a proposta pedagógica, aí ela fala um pouco da educação infantil e do ensino fundamental. E as linguagens, matemática, ciência da natureza, ciência humana e ensino religioso. E no final ela traz umas disposições finais e transitórias. É importante que vocês conheçam esse documento, porque é um documento que vai orientar, até para vocês entenderem melhor realmente essa questão da base, tá? E para complementar e complementa aí, muito importante, que vocês vejam, que vocês assistam, né, que vocês leiam. Seus estudos existem os vídeos, né? São 2 vídeos. Ele fala da Base Nacional Comum Curricular, esse material nós tiramos da plataforma do MEC, é um material enxuto, ele está muito claro, ele serve até para vocês trabalharem depois, num outro momento, com os professores de vocês dentro da escola, porque ele traz uma visão bem clara do que realmente é a Base Nacional Comum Curricular. E o outro é a BNCC e as 10 competências gerais. Neles você conhecerá de forma lúdica as competências gerais para a formação humana. E o ponto, assim, né, o ponto importante, né, que a base está trazendo é a questão das competências. E ela vai permear tanto o ensino infantil, a educação infantil, né, o ensino fundamental até o ensino médio. Ela está trazendo como novidade, né, são 10 competências. E as competências, elas
dialogam entre si, né? São competências que, além do que o aluno vai, além do conhecimento que ele tem, né? Além de conhecer, além de ter acesso aos conhecimentos, ele também vai ter acesso também à questão do conhecimento enquanto história, enquanto marco legal, né? E do conhecimento dele enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto realmente uma pessoa que é responsável e o papel dele dentro da sociedade. E também a questão da responsabilidade dele como cidadão. Então, são 10 competências que eu acho que, se nós formos olhar, nós já trabalhamos, né? Nós já trabalhamos essas competências, com certeza. Só que agora ela vem mais efetiva, ela vem com força realmente de obrigação que a gente vai precisar distribuir aí entre os nossos conteúdos, né? E dentro da questão da educação infantil, ela está trazendo, ela não traz assim tantas novidades, né? Não traz tantas novidades. Ela traz o que nós já trabalhávamos, que é a questão do cuidado com a criança, a questão do educar, né? E isso aí a gente já fazia, né? Ela traz os marcos, né? Os marcos de experiência para a gente trabalhar. E dentro da educação fundamental, do ensino fundamental, ela está trazendo a questão que aí que vem uma mudança, né? Vem a questão da educação por área, né? Todo o estudo por área. E não mais como disciplina, nós vamos ter os eixos, né? Trazer os eixos. E assim, são mudanças que a gente vai ter que estar realmente muito atento e preparado, né? Nós vamos, dentro do ensino fundamental, a novidade é a divisão por área, né? E o componente curricular. Porque se entende que disciplina ela é mais isolada, né? E já o componente ele faz parte mais de algo de algo maior, bem maior, né? De um sistema bem maior. A mudança grande, assim, bastante, a gente vai perceber na questão do ensino médio, né? O ensino médio, que vem os itinerários formativos. Nós vamos trabalhar também por área, né? E nós vamos trabalhar com o itinerário alternativo. O aluno do ensino médio ele vai ter a condição, né? Ele vai escolher o que ele vai estudar, o que realmente ele quer. Ele quer, de repente, a formação dele. Ele tem interesse em trabalhar com a área da saúde. Então, ele vai para o itinerário que vai orientar a questão da área da saúde. Então, mas isso assim, a gente ainda vai ter bastante tempo, para a gente rever toda essa questão da base, item por item, né? Dentro do ensino, da educação infantil, dentro do ensino fundamental e dentro do ensino médio. Nós tivemos agora, dia 16, a aprovação do referencial curricular amazonense, né? Para a educação infantil e o ensino fundamental. O ensino médio ainda está sendo todo preparado, que a gente tem que ter todo um cuidado, porque a mudança maior mesmo vem dentro do ensino médio, então a gente precisa realmente repensar. A gente precisa pensar a questão do papel do professor, a importância do professor e como a gente vai articular essa questão dos itinerários. E como é que a gente vai articular essa questão do aluno poder escolher, o aluno poder optar o que ele vai estudar. Então, para que ele faça isso, nós, professores, também temos que ter bem claro todo esse trabalho que a gente vai ter, né, com o aluno, de que forma a gente vai fazer isso dentro da escola. Nós, gestores, pedagogos, e nós, enquanto Secretaria de Educação, nós também estamos já nos organizando enquanto centro de formação, porque eu sou pedagoga, eu sou técnica, trabalho no centro de formação, no CEPAM, e há realmente uma preocupação, uma mobilização para trabalharmos a questão da formação do professor. E vocês vão ter isso, assim, não se preocupem, porque eu, pedagogo dentro de uma escola, também eu estaria cheio de angústia, como vocês devem estar, né? As nossas angústias, eu quero dizer para vocês que nós também estamos assim angustiados. De que forma a gente vai trabalhar toda essa mudança, né? Toda essa mudança. Mas eu garanto para vocês que é uma angústia, mas não é aquela angústia de não vai dar certo, não. É uma angústia de tentar organizar mesmo, para que a gente possa fazer um trabalho
com responsabilidade, né, dentro das escolas, com os nossos alunos. E vamos dar continuidade aqui, né? Nós vamos ter, dentro da nossa atividade, dentro da nossa unidade, nós vamos ter um fórum, né? Que é a atividade da unidade. Nós vamos ter um fórum. Esse fórum é um fórum de socialização de conhecimento. A gente vai estar socializando o nosso conhecimento, né? Que é a proposta curricular e a BNCC. O valor a nota, né, que vocês vão ter, que vocês já estão acostumados a fazer, é 10, né? Vai ser 10 pontos total. E como é que vai ser feito isso? Após as leituras que vocês vão fazer dos textos, né, do texto, na verdade, que a gente não colocou muito material para não ficar muito extenso, a gente colocou um texto bem enxuto que vocês vão fazer a leitura, mas vocês podem também estar complementando, vocês podem pegar a parte do documento introdutório da base. Aquele documento introdutório que a base contempla, ele está assim um resumo de tudo que tem dentro da base. Vocês podem estar lendo isso aí também, né? Até para completar as leituras de vocês. E nós esse material, vocês vão fazer uma análise, né, dos textos relacionados à Base Nacional Comum Curricular. E, na verdade, é uma pergunta, né, que vocês vão precisar estar aptos a responder. Se a Base Nacional Comum Curricular, se ela possibilitou a percepção de que o seu principal objetivo é promover a equidade e a igualdade na educação. O que isso significa? Justifique sua resposta. E você vai fazer a leitura, né? Leia a contribuição dos demais, você vai ler a contribuição também dos demais participantes da turma e comentar pelo menos uma. Isso você vai fazer dentro do fórum. Eu acho que está claro, né, o que está pedindo, a questão da atividade, e a gente espera que realmente vocês, eu sei que não é, no momento, pode até parecer, não, é tão pouco, né, e a gente está com tantas dúvidas, mas é bom que fiquem essas dúvidas ainda, porque nada se esgotou, nada vai se esgotar, a gente tem que realmente ficar com dúvida até para ir atrás, até para ler, até para buscar, mas tenho a certeza de que a gente está também junto com vocês, nós estamos à disposição de vocês, se precisarem, tá bom? E a gente vai voltar em outros momentos para trabalhar exclusivamente essa questão da base, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai estar dando esse suporte para vocês também, enquanto Secretaria de Educação. E aqui, para finalizar, nós trouxemos o nosso querido Paulo Freire, né? Ele coloca que todos nós sabemos alguma coisa, todos sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa e por isso aprendemos sempre, né? E a gente deve buscar realmente aprender sempre, que é esse nosso papel, tá bom? Nós vamos ter, a partir de agora, nós vamos trabalhar a unidade 4, né? Só que a unidade 4 a gente vai começar, nós vamos colocar um vídeo para vocês, porque a nossa maravilhosa professora, nesse momento, ela está numa outra atividade, infelizmente ela não pôde estar aqui presente conosco, gostaria muito, mas não pôde. Mas tem um vídeo dela aqui que ela deixou uma mensagem, ela vai trabalhar a questão do projeto político pedagógico e o vídeo está interessantíssimo, é bom que vocês assistam, porque ele está muito bom e vai ficar disponível também para vocês na plataforma, tá bom? Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, iniciando um diálogo sobre o módulo que vai tratar sobre os documentos institucionais. Eu vou estar mais diretamente trabalhando com a 4ª unidade desse módulo, que enfoca a questão do projeto político-pedagógico do regimento escolar. Eu sou a professora Lucinete e o nosso módulo ele tem algumas orientações específicas de carga horária, que está em torno de 8 horas, né? Nós temos aí, iniciando o período de execução, que ele vai de 9 de novembro até 16 de novembro. Então, nós vamos ter esse período aí para a gente estar fazendo esse movimento de diálogo, né, com vocês aí. Bom, o objetivo geral da discussão específica desse módulo
ele tem como foco a gente estar refletindo um pouco sobre o projeto político-pedagógico, regimento escolar, como norteadores da gestão educacional. E no objetivo específico, a gente vai ter a necessidade de estar construindo esse movimento em volta de refletir sobre o projeto político-pedagógico da escola e sua relação com o regimento escolar no ambiente educacional, né? Essa quarta unidade, que trata sobre o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, ela traz a escola como a perspectiva primeira da nossa discussão. Não tem como a gente falar de projeto político-pedagógico sobre regimento escolar sem a gente pensar um pouquinho como é que essa escola ela foi construída. Então, para que a gente entenda um pouco a realidade da escola hoje, nós precisamos estar voltando o nosso olhar para como essa escola pública, né, ela foi construída historicamente e como ela se constitui hoje, 2019, quais são os desafios que a escola impõe dentro das várias realidades em que ela está inserida, ou seja, a escola ela faz parte de uma sociedade, e no nosso caso, uma sociedade que tem as suas contradições, como toda sociedade, e que nós vivenciamos dentro do ambiente escolar inúmeros desafios. Então, é importante que a gente compreenda esses desafios, que a gente olhe para essa realidade educacional, para a gente entender historicamente como ela vem sendo construída, os movimentos de construção e de construção nesse âmbito histórico, para que a gente perceba e compreenda hoje o porquê que hoje ela apresenta determinados desafios. Desafios que a gente pode situar aqui entre vários, como a própria questão do processo de ensino-aprendizagem, que é um desafio para o nosso campo enquanto profissional da educação, e que hoje a gente percebe que a gente vive em busca de superar esse grande desafio de fazer com que o processo da escola atinja seu alvo primeiro, que é produzir uma educação significativa para que gere a partir daí um processo de conhecimento de novas aprendizagens. Então a gente precisa entender essa escola hoje e para isso a gente precisa se reportar para essa escola na sua construção histórica, para entendê-la, para refletir sobre ela, para refletir os desafios e pensar a possibilidade de transformar essa realidade para que a gente atinja o nosso objetivo maior, que é a aprendizagem, que é a produção de conhecimento. E aí a gente vem, sim, e o projeto político-pedagógico, o regimento escolar? A escola, ela é uma construção de sujeitos históricos e nós, enquanto professores, profissionais que estamos nela, nós vamos construindo essa realidade, vamos entendendo essa realidade, vamos reconstruindo essa realidade. O projeto político-pedagógico, o regimento escolar, são dois instrumentos importantes, são dois elementos que vão contribuir para fortalecer a identidade da escola, né? E nós entendemos que eles não são só documentos em si, mas eles são processos construídos que precisam ser realizados de forma coletiva, que geram entendimento da realidade da escola e que possibilitam com que essa escola tenha um direcionamento, né? Nós sabemos que o regimento tem uma função específica e o projeto político-pedagógico ele vai trazendo elementos da identidade da escola. Nesta relação de força e de construção é que a escola vai caminhando para desenvolver o seu processo e vai construindo a sua identidade. Então é necessário que a gente retome aqui, até enquanto elemento de desafio, que muitas vezes a gente percebe que os desafios da escola, a própria construção desse projeto político-pedagógico, ela se impõe como um desafio na nossa realidade educacional. Porque ele não pode, ele não deve, e ele muitas vezes, né, a gente percebe que às vezes as construções historicamente elas vêm sendo feitas dessa forma, elas não podem ser fruto de uma construção de caráter individual. Ela tem uma perspectiva que é coletiva, de discussão da realidade, de entendimento do contexto onde a escola está inserida, de um diagnóstico dos problemas ou mesmo do contexto cultural onde a escola está inserida. Para que, vamos dizer assim, de posse dessa realidade, de posse desse conhecimento, nós, enquanto coletivos da escola, a gente tem elementos para propor qual é o direcionamento que a gente quer dar a essa realidade educacional, aonde nós fazemos parte. Que tipos de referência de educação nós queremos dar para o nosso trabalho nesse ambiente? Então, esse é uma reflexão e é uma necessidade que impõe uma lógica coletiva.
Nós não conseguimos direcionar um trabalho de um espaço que é coletivo se a gente não parte desse movimento de diálogo, de entendimento dessa realidade, para que a gente possa, de fato, estar entendendo que escola é essa que nós estamos querendo construir em determinado local, em determinada realidade social. Quais são os desafios que essa realidade impõe para cada um de nós enquanto profissional da educação? Como é que eu vou estar, a partir dos desafios e a partir das minhas intencionalidades, que não são individuais, mas são coletivos, porque há um coletivo que está fundamentando o trabalho daquela instituição, como é que essa escola vai, a partir desse coletivo, estar direcionando as suas ações, o seu calendário escolar, as decisões do que é importante a ser realizado naquela realidade, os conteúdos que serão também trabalhados no decorrer daquele trabalho educativo, do decorrer do ano letivo como um todo. Então, todas essas são decisões que compõem o direcionamento de um projeto político-pedagógico, mas que ele é fruto de uma discussão coletiva, ele é fruto de uma análise da realidade e ele é fruto de determinações históricas de um coletivo também. Nós vamos assumir coletivamente, no espaço, o que é que nós vamos estar direcionando nesse ano e como que a gente vai estar articulando essas ações. E é importante salientar que essa relação do projeto político-pedagógico com o regimento escolar, numa perspectiva de entendimento coletivo e de esforço coletivo do que a escola pretende enquanto seu trabalho naquele ano, não só naquele ano, mas na sua intencionalidade, da sua identidade, é que vai possibilitar, com que as ações sejam desenvolvidas e que, ao desenvolver essas ações, a escola vai construindo a sua identidade e a sua autonomia. Na escola, enquanto coletivo, a gente vai entendendo o nosso contexto, a gente vai entendendo as nossas demandas, a gente vai direcionando o nosso fazer pedagógico e, com esse direcionamento, nós vamos definindo um pouco qual é a identidade da escola X, porque cada escola é única, cada processo educativo no decorrer daquela realidade lá, ele vai tendo características que são próprias daquela realidade. É impossível a gente pensar que as escolas elas se reproduzem como cópias uma das outras, porque não é possível dessa forma. Cada comunidade, cada bairro, cada município, cada realidade, ela tem seu contexto social, ela tem seus desafios próprios, ela tem os sujeitos que a estão construindo e ela tem as intencionalidades e as concepções que estão fortalecendo o direcionamento desse fazer pedagógico. Então, por isso que é importante a gente salientar a necessidade de a gente estar discutindo coletivamente esse direcionamento, porque não se trata apenas do fazer individual de um professor, mas do fazer do direcionamento de uma ação que perpassa o direcionamento do projeto político-pedagógico, do regimento, e vai construindo a identidade da escola, possibilitando aquela comunidade local, aí, definindo um pouco qual é o currículo da escola, qual é o currículo dessa escola. Hoje nós discutimos, dentro desse mesmo módulo, a gente vê que nós iniciamos trazendo elementos sobre os movimentos sociais, porque eles nos reportam a questão de como nós conquistamos direito e de como, historicamente, movimentos vários foram relacionados através de lutas para que a gente tivesse acesso à educação, à escola, a importância de que as políticas públicas no campo educacional ela seja de acesso de todos. As comunidades mais longínquas do nosso estado do Amazonas, elas precisam ter acesso à educação. E não é nenhum favor dado a elas esse acesso, mas isso é fruto de políticas públicas, é fruto de movimentos de reivindicação de direitos, e ao chegar nessas comunidades a possibilidade de acesso à educação, isso reflete políticas sérias de educação. E é isso que nós, enquanto Estado, enquanto movimento nacional, entendemos que faz parte do movimento de construção da identidade da educação brasileira, de que a gente avance na conquista de direito, de que a gente fortaleça políticas públicas e que essa educação ela chegue em todos os espaços, porque todas as pessoas são sujeitas e precisam ter acesso a esses recursos no campo da formação. Aqui eu gostaria de salientar que esse movimento de construção da identidade da escola,
que ele perpassa a construção do projeto político-pedagógico, que eu já destaquei várias vezes, que não é um processo que deveria ser feito de forma isolada, individual, ele precisa ser feito em instâncias coletivas, democráticas, ele precisa ser instaurado de forma com que a comunidade se pronuncie, que os pais participem, que os alunos participem, que os professores participem, que toda a coletividade que envolve o processo da escola esteja participando. Eu sei, eu sou professora, né? E eu, enquanto professora, tenho consciência de que é um grande desafio a gente criar esses espaços democráticos no interior das escolas, mas também é um elemento em que a gente tem que estabelecer na construção de espaços democráticos, para que a gente tenha um documento, que é o projeto político-pedagógico, assim como o regimento escolar, que é fruto de uma coletividade, que é fruto de uma reflexão, que é fruto de intencionalidades que visam qualificar não só a formação daquela criança, daquele jovem, daquele estudante, mas também fazer com que esse trabalho pedagógico, esse trabalho educativo, ele reflita nas condições de vida daquela comunidade, daquele bairro, que ele contribua para a qualidade e o bem-estar daquela sociedade local. Isso é importante que a gente entenda, né, e que a gente vá avançando. Algumas perguntas devem vir à tona nesse movimento de construção do projeto político-pedagógico. Entre elas, eu poderia destacar assim, né, por exemplo, 3 questões. O que é a escola? Qual é a função social da escola, né? Muitas vezes a gente define a escola ou reflete a escola muito no espaço onde ela está localizada e esquece que ela faz parte de um contexto mais amplo e ela não pode ser entendida fora desse contexto mais amplo. Por isso que a gente entende que tudo que ocorre na escola, ele precisa passar por essa lógica, né, de construção coletiva, de participação, de criar espaços democráticos para que a gente possa respeitar os processos e, a partir daí, construir também a possibilidade de gestão de caráter democrático, né? Nós vamos estar fortalecendo uma perspectiva de concepção de currículo naquela escola. Nós sabemos que quando a gente fala de currículo, né, se a gente for olhar historicamente, a gente vai ver que havia uma visão um pouco, hoje, superada, né, de currículo, que a gente vê que antigamente se falava do currículo se reportando aos conteúdos. Até um termo bem equivocado, que a gente ainda visualiza em alguns momentos, é o termo grade curricular, que se refere mais diretamente à questão do conteúdo e não do processo como um todo. Então, hoje nós entendemos que o currículo ele não é só conteúdo, o currículo é um processo de construção bem amplo, que ele abrange toda a realidade educacional e que ele compõe todos os elementos que constituem a escola. E quando a gente pensa assim, a gente pensa na construção do projeto político-pedagógico, a gente está pensando também na construção do regimento escolar, nós estamos pensando na relação escola-comunidade, nós estamos pensando como se dão as práticas pedagógicas no interior da escola ou mesmo dentro do espaço da escola, porque a escola não ensina só no seu ambiente de sala de aula, ela ensina na sua realidade como um todo, né? Ela ensina nos momentos de diálogos e a gente pensa que nesse momento é importante sistematizar esse aprendizado, é importante colocar um pouco assim na escrita aquilo que já está na nossa fala, aquilo que já está nos nossos pensamentos, e é por isso que o direcionamento que vai ser dado agora como atividade final da disciplina é que vocês, né, possam, né, procurar estar nesse momento, e aí, importante aqui, produzindo um texto de caráter crítico, né, porque essa criticidade ela vem se construindo nesse movimento, não só no módulo 4, mas ela é um processo nosso de construção da nossa formação, então que a gente possa estar sistematizando um pouco esse texto e direcionando um pouco para o que está sendo orientado aqui, que seria o refletir sobre o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, como é que eles precisam ser pensados, né? Como é que eles precisam ser elaborados e encaminhados coletivamente, considerando que são documentos institucionais orientadores das ações administrativas e pedagógicas das instituições. Ou seja, o que nós estamos tentando colocar aqui? Nós estamos tentando destacar que de todas as discussões dos módulos anteriores e deste módulo em especial, que enfoca a questão
dos documentos institucionais, e agora dessa última unidade que está salientando a importância como documento institucional do regimento escolar e do projeto político-pedagógico, que eles somam no direcionamento do fazer da escola e vão dando essa dimensão da identidade da escola, mas eles, por si só, eles são uma expressão de uma necessidade, eles são a expressão de um direcionamento que o coletivo daquela escola quer dar, das ações que vão ser direcionadas. Por isso, eles são documentos que estão lá, mas eles expressam a reflexão, a análise, as decisões, as intencionalidades de um coletivo. Então, é importante que vocês retomem todas as discussões, tudo que foi feito, tudo que vocês leram, leiam com carinho o material, porque é um material que nós socializamos, ele foi pensado na intenção de contribuir, né, nessa discussão reflexiva de vocês, e construam essas propostas, construam essas discussões, né, sistematizem isso. Vamos concluir aqui com uma bela mensagem de Paulo Freire, né, para nos ajudar a concluir esse momento, que é só um momento, porque as coisas dão continuidade, que diz o seguinte, né? Paulo Freire é um representante nosso, nacional, da educação brasileira, né? E queremos fortalecer essa lógica como alguém que nos ajuda a entender a educação, que precisa partir das suas raízes locais. Então, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E isso tudo que nós estamos fazendo aqui reflete essa boniteza da procura. E é isso, agradeço aí a atenção de todos. Bom, meus companheiros e colegas do interior, com a fala da professora Lucinete, né, nós encerramos essa apresentação, essa aula. E estamos abertos a alguns questionamentos. Inclusive, nós já temos alguns comentários, né, feitos pelo município de São Gabriel, São Gabriel da Cachoeira, alusivo à questão dos planos. E a professora Raimunda Josinete vai fazer a leitura desse comentário, e se quiser fazer também alguma reflexão, fique à vontade, professora. Olá, nós temos aqui uma contribuição de São Gabriel da Cachoeira, né? Cidade maravilhosa e linda, né? Com as suas cachoeiras. E o que a professora coloca é que ela participou, né, desse processo de construção, de toda a construção dos planos, tanto nacional como estadual e municipal, né? E a gente fica... É de profunda alegria poder perceber que ela pôde estar participando desse processo. E ela coloca o seguinte, reforçando a nossa fala aqui, de que os planos, eles têm força de lei, mas se eles não forem acompanhados, né, monitorados e cobrados pelos órgãos de controle, que os órgãos de controle não é só o Ministério Público, né, o Tribunal de Contas, a Advocacia Geral, que isso dá um pouco de medo, né, aos gestores que são responsáveis pela execução desses planos, mas principalmente, eu acho que é de suma importância, o monitoramento, tá? E o órgão de controle, ou seja, o segmento de controle maior, que eu considero que tem maior força, é a própria sociedade. Tá? Mas para que isso se efetive, é preciso que nós estejamos organizados para que essa reivindicação, primeiro termos conhecimento desses instrumentos, né, legais que regem a nossa educação no país. E depois nos organizarmos enquanto segmento da educação, segmento de pais, segmento de funcionários, para que nós possamos fazer valer o que está definido e determinado na lei.
Nós temos uma outra participação, É a mesma, né? Que ela coloca que ela participou de todo esse processo, né, de construção, e a gente fica tão feliz, né, que tenha uma pessoa que é cursista do Ressignificação, né, e que com certeza entendeu muito bem o que a gente está falando aqui, porque ela protagonizou, ela é protagonista, ela é sujeito desse processo de construção desses instrumentos legais. Parabéns, viu, São Gabriel da Cachoeira, e com certeza todos os municípios que, como nós estamos nessa frente de monitorar os planos, né, e o professor Braz especificamente, que estamos na comissão, e inclusive nos colocamos à disposição, se quiserem nos procurar para esse processo, mas reforçar que cada município tem sua equipe técnica de monitoramento e sua comissão coordenadora que faz todo esse processo. Procurem nas suas secretarias municipais de educação, que vocês vão poder acompanhar e até contribuir com essas equipes. Ok? Obrigada. Estamos chegando ao final, né? Pouco, a gente está até querendo mais, mas a gente aproveita para agradecer a participação de vocês e também pedir, aonde vocês estejam assistindo, que vocês não desistam do curso, porque o curso ele é muito importante. Ele traz documentos, ele traz materiais importantes para que nós, pedagogos, nós que estamos lá no chão da escola, nós possamos conhecer. Claro que ele não se esgota, o curso não se esgota, o que a gente está trazendo não se esgota tudo dentro do curso Ressignificação, mas a gente pelo menos tem uma visão daquilo que realmente é o pedagogo, né? Enquanto pedagogo ele precisa ampliar a sua visão, ele precisa realmente se voltar para que essas discussões aconteçam e essas informações cheguem até a escola de vocês. Então, se tiver algum colega querendo desistir, está complicado, eu não tenho tempo, meu horário, um dá força para o outro, não desista, porque são informações, são direcionamento importante, vocês precisam se apropriar de tudo isso. E só agradecer, né? A paciência, a boa vontade, as horas de estudo que vocês passam, porque a gente não passa por um curso sem ler, sem se voltar realmente, sem se voltar para o seu conteúdo. E o curso, a coordenação do curso toda, e a Secretaria de Educação e o Centro de Formação agradece a participação de todos vocês. Que vocês tenham êxito. E vamos chegar até o final. Queremos ver todo mundo lá no final do curso, com certificado ou não, mas vamos chegar até o final. Tá bom? Muito obrigada. Eu quero reforçar as palavras da professora Rosângela, né? No sentido de persistam, né? Persistam. Eu sei que o percurso é um curso que é uma formação continuada, mas é um curso que demanda um certo tempo. E a gente sabe que a rotina, a nossa rotina, não só como trabalhador da educação, ou seja, professor, pedagogo, nós temos outras demandas, né, que exigem o nosso tempo. Mas faz parte da nossa profissão o estudo. Né? Nós nunca vamos nos livrar desse processo do estudo. E inclusive, as mudanças que ocorrem, né? Então, historicamente, nós não estamos estáticos, né, no mundo. Então, os processos das mudanças, tanto na sociedade, elas vão repercutir na escola. Então, é preciso que a gente se aproprie, né, dessas mudanças para que a gente possa encaminhar da melhor forma e estabelecer esse compromisso, que é o compromisso com o aluno. Né? E claro que nós estando trabalhando esse aluno, esse estudante, nós vamos contribuir com a sociedade como um todo. Tá? Então, obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui, né? Dialogando com vocês e colocando um pouco, né, das nossas experiências aqui. Obrigada.